falaremos sobre história bíblica. Isso porque nós estamos querendo ter uma visão o melhor possível de vários aspectos para fazermos uma teologia adequada, uma teologia séria, uma teologia real. Então a gente vai a alguns conhecimentos a mais, fora da teologia, para fazermos essa teologia. Então tem aqui a história bíblica, né? Nesse momento que nós estamos aqui, né, é a fase 5 da revelação progressiva. Então, temos aqui os hebreus estão, nesse momento, sob a Pérsia, estão sob o domínio da Pérsia. Já saíram dos babilônios, né, e estão agora sob a liderança dos reis persas. Aqui está vivendo um forte monoteísmo. Inclusive porque a própria Pérsia, né, tinha uma religião muito forte na questão monoteísta. Enquanto que os babilônios tinham outra visão, né, sobre isso, eles criam em muitos deuses, os persas eles tinham a religião zoroastrismo. Então era um entendimento muito severo a respeito do monoteísmo, e isso fortaleceu, né, o monoteísmo que Israel estava tendo, né, nesse período. Teologia hebraica. Para a teologia hebraica, não há outros deuses no universo. Deus tem total domínio sobre o universo. A teologia daquela época, para Esdras, o deus mau da Pérsia, que na verdade não era o deus mau, mas que era o entendimento de mal, né, da Pérsia, seria o próprio Satanás. É quando surge a ideia de Satanás. Antes, Israel não tem ideia sobre o que seja Satanás, né? Mas agora surge. Antigamente eles criam assim: tudo de ruim que acontecia era da parte de Deus. Deus, né, tem um momento que ele diz assim, um espírito mal da parte de Deus, entendeu? Levou Davi a contar o povo, a desobedecer a Deus. Então veja, Deus mandou, não conte Davi, mas aí Deus, né, enviou um espírito mal para provocar Davi a contar, a desobedecer a Deus. Isso não é coerente. Isso não é coerente com o Deus justo que a gente conhece. Aquela ideia de Moisés, disse Moisés, diga a Faraó que deixe meu povo ir. Mas o próprio Deus mandava um espírito mau para o coração de Faraó para Faraó dizer, não vou deixar. Não é coerente. Isso é da cabeça de Moisés, é da cabeça de uma teologia pequena, fraca, não conhecedora de Deus. Né? Deus jamais faria uma coisa dessa. Deus não age contra ele, até porque no meio disso estariam pessoas que ele ama. Ele ama muito a mim e a você e a todo mundo para ficar brincando desse jeito. Deus não faria isso. Aí o que acontece? Chega um momento agora na teologia de Israel que ela passa a perceber que as coisas maus não iam de Deus. Não era Deus que colocava, tanto que em Crônicas, Esdras, que provavelmente foi o escritor, ele diz assim, e Satanás incitou Davi a contar o povo. Olha, já não foi mais, como dizia, provavelmente foi Jeremias, né? Como disse Jeremias, não, deu um espírito mal da parte de Deus, obrigou Davi a contar. Não foi espírito mal da parte de Deus, foi Satanás. Esdras coloca. Entende? Então é a partir desse período que Satanás se evidencia. É quando você vai ver, né, esse personagem. É quando o livro de Jó, por exemplo, foi escrito para explicar o que as pessoas não entendiam. Como é que as coisas ruins vinham de Deus? Foi o que Jó falou. Né? Não, se Deus me deu o bem, por que ele não pode me dar o mal? Entendeu? Então era uma justificativa da época. Mas aí quem escreveu Jó, provavelmente foi Esdras, ou alguém próximo a Esdras, está dizendo, não foi Deus. Jó estava errado. Quem promoveu isso era Satanás que estava promovendo. Com a permissão de Deus, mas foi Satanás que fez isso.
Entendeu? Então, esse é o momento teológico nesse período. Nesse período, olha aqui, 537, o livro de Daniel é escrito. Aqui está Daniel 1, porque depois do capítulo 7, o livro de Daniel é escrito em um outro momento. A linguagem é diferente, o estilo é diferente. Não foi escrito pelo próprio Daniel, porque o estilo muda, há uma mudança. E Daniel tinha uma maneira de falar as coisas, mas agora tinha outra maneira ali a partir do capítulo 7, se eu não estou enganado. Então, Daniel, antes do capítulo 7, ele está escrevendo aqui, né, 537 antes de Cristo, escreveu para Judá, era um livro profético e foi reconhecido em 444 antes de Cristo. Então demorou um pouquinho para ser reconhecido como inspirado. Ele está entre os últimos profetas dentro do livro sagrado dos judeus. E ele fala sobre providências de Deus, né? O contexto era Deus providenciando algumas coisas para a volta do povo para Israel. Aqui também tem, olha, 520 a.C., nós temos o livro de Ageu, né? Ageu já coloca mais diretamente, já fala mais diretamente sobre Satanás, Zacarias, né? Esté não fala nem de Satanás, nem de Deus, não toca no assunto. Há muitas ideias por que isso aconteceu. Olha, 465 é o livro de Esté. E 460 antes de Cristo, o livro de Jó sendo escrito por Esdras, provavelmente por Esdras. Por que Esdras? Porque a maneira como é pensado o livro de Jó e o estilo se assemelha muito ao estilo de Esdras, tá bom? Se assemelha muito, não chega a ser completamente igual, até porque foi em momentos diferentes que esses dois livros foram escritos, se foi por Esdras, em momentos diferentes. Que mais? E aqui outros aspectos. Olha, 457 a.C., 5 rolos, que eram os livros, né? Mas eram rolos naquela época, 5 rolos passam a ser lidos em festas religiosas. A partir daí, para os judeus. Cantares na Páscoa. O livro de Cantares começou a ser lido na Páscoa. O livro de Ruth começou a ser escrito no livro em Pentecostes. O livro de Eclesiastes na festa dos tabernáculos. E o livro de Esté, olha aqui, 457, bom, 10 anos depois, basicamente, né, o livro de Esté passa a ser lido na festa do Purim, que é aquilo que aconteceu, não é contado no livro de Esté. Lamentações passa a ser lido no aniversário da destruição de Jerusalém, tá? Então esses são fatos que tem aqui que a gente chama atenção agora na revelação progressiva.